Querido irmão, querida irmã, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Estamos numa sequência de programas sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que viviam em Roma na década de 50 da era cristã. A carta tem 3 grandes propósitos. O primeiro propósito, de ordem missionária, que vimos no programa anterior. O segundo propósito, de ordem mais doutrinal, que Paulo escreve na carta aos Romanos, diz respeito ao conteúdo da salvação. É o chamado propósito doutrinal, como falava. O terceiro propósito é de ordem pastoral. Diz respeito a uma preocupação de Paulo em buscar a unidade da igreja. Eu partilho com vocês neste programa esses 2 últimos propósitos. O segundo propósito da carta aos Romanos aborda a questão doutrinal, no sentido de que vai afirmar que não é simplesmente a aplicação da lei, nem mesmo a participação na circuncisão, ou seja, nos ritos, nada disso oferece vantagem para o cristão. Todos somos filhos de Adão e carregamos em nós a concupiscência, isto é, a tendência em escolhermos e praticarmos o mal. Todos somos, de certa forma, prejudicados. Todos somos culpados. Como a graça de Deus nos antecipa, nos primeireia, como nos dizia o Papa Francisco, nós já fomos justificados pela fé, ou seja, já fomos salvos. Isto é, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Então, graças ao ato de crer em Jesus, nós somos levados a uma vida no Espírito, isto é, uma vida coerente com a vida de Jesus. E por isso, recebemos a salvação. Cremos para poder viver, vivemos para poder crer. É a experiência da vida de fé que nos possibilita viver para as coisas do alto. Como dizia o recém-canonizado, o jovem Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, viver em direção ao alto, as coisas de Deus. Pergunto a você, meu irmão e minha irmã, que nos assiste. Você é agradecido a Deus porque foi Ele quem tomou a iniciativa de se comunicar consigo? Você já se deu conta de que não é o seu muito fazer que vai fazer com que Deus lhe ame mais ou menos? Você percebe o infinito amor de Deus que foi derramado em seu coração, em sua vida? O terceiro e último propósito da carta diz respeito à busca pela unidade da igreja. A igreja de Roma estava vivendo um momento de tensão interna e também um momento de tensão externa. Momento de tensão interna por quê? Porque quando os judeus foram expulsos de Roma no ano 54 por Cláudio, muitos cristãos foram embora também. Inclusive, muitos deles, acompanhados pelos judeus, porque muitos eram antes judeus, voltaram para Jerusalém. Quem ficou cuidando da vida de fé foram os gentios, os estrangeiros que viviam em Roma, que haviam aderido à fé cristã. Quando depois lhes é possibilitado voltar para Roma, os cristãos de origem judaica voltam para Roma, depois de terem recebido essa possibilidade de retorno, e os de origem gentia, estavam coordenando as comunidades. E os conflitos, portanto, se acentuaram no interior da igreja. Daí Paulo escreve esta carta para ajudar
a comunidade cristã a perceber-se como um único corpo, com seus membros diferentes, com seus dons diferentes, a serem colocados à disposição de toda a Igreja. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, ensinando. Quem o da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside, com diligência. Aquele que exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12, 5 a 8. Querido irmão, querida irmã, espero que ao ler a carta de São Paulo aos Romanos, você possa ir se dando conta de quão maravilhoso é caminhar na graça e viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Uma vida de ressuscitados e também de ressuscitadores. Uma vida dentro da comunidade cristã, com tudo aquilo que a comunidade cristã nos oferece. São Paulo, ao escrever esta carta, ajudou as comunidades cristãs a perceberem o quanto era necessário viver uma vida em Deus, considerando-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe de ler a carta de São Paulo aos Romanos. Vai fazer muito bem para a sua vida espiritual e também para a vida da sua comunidade. Que o Senhor da vida, pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa Diocese de Caxias do Sul, vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.